Você já parou para pensar que a resposta para aliviar o incômodo da próstata pode estar no seu prato? Que talvez, antes de buscar soluções complicadas, remédios caros ou procedimentos invasivos, você possa encontrar um alívio real na simplicidade da natureza? Hoje, eu vou te mostrar algo que poucos médicos falam, mas que pode transformar sua saúde masculina. 3 frutas acessíveis, naturais, que têm mostrado resultados surpreendentes na saúde da próstata. Mas antes de mergulharmos nesse conteúdo, eu quero saber: de qual cidade do Brasil você está assistindo? Escreve aqui nos comentários. Vamos ver até onde essa corrente de saúde pode chegar. E fique comigo até o final, porque a última fruta, além de poderosa, é muitas vezes ignorada pelos homens, e pode ser o divisor de águas que você tanto procurava. A próstata, esse pequeno órgão do tamanho de uma noz, pode causar grandes desconfortos quando não recebe atenção. Se você já passou dos 60, talvez esteja convivendo com sintomas como vontade frequente de urinar, fluxo fraco ou até aquela sensação de não esvaziar totalmente a bexiga. São sinais silenciosos, mas insistentes. E o mais grave é que muitos homens ignoram por medo, vergonha ou simplesmente porque acham que é normal da idade. Mas deixa eu te contar uma coisa, olhando nos seus olhos. Isso não precisa ser assim. A ciência já reconhece que certos alimentos têm impacto direto na inflamação e no tamanho da próstata. E eu não estou falando de comprimidos ou fórmulas mágicas. Estou falando de frutas, alimentos da terra, que nutrem, regulam hormônios e ajudam o seu corpo a trabalhar do jeito que ele foi criado para funcionar. Eu sou a doutora Helena Moura, urologista há mais de 20 anos, e posso te garantir: quando um homem muda a alimentação, ele não muda só os exames, ele muda a vida dele. Ele dorme melhor, urina com mais conforto, sente mais disposição, mais energia e até mais libido. Sim, porque a saúde da próstata está conectada com todo o funcionamento do corpo masculino. É como se, ao cuidar desse pequeno órgão, você reativasse um botão interno de vitalidade. Mas não se preocupe, não é nada complicado. O que eu quero te mostrar aqui são hábitos simples, rotineiros, que você pode aplicar sem esforço. São frutas que você encontra na feira, no mercado ou até na sua própria horta, e que escondem em sua polpa e casca um poder que vai além do sabor. Elas reduzem a inflamação, regulam os níveis hormonais, auxiliam o fígado a eliminar o excesso de estrogênio e ainda protegem contra o aumento da próstata, que pode se transformar em algo mais sério com o tempo. O que me emociona, como médica, é ver homens que chegam ao meu consultório cheios de medos, dores, e depois de algumas semanas de mudanças simples, voltam com o rosto leve, com o olhar de quem dormiu bem, urinou sem dor e recuperou a alegria de viver. E eu sei que isso também pode acontecer com você. Sim, com você que está me assistindo agora. Não importa a sua idade, nem o tempo que passou convivendo com esses sintomas. O seu corpo é sábio, e ele responde com gratidão quando é tratado com respeito. E é por isso que hoje eu te convido a abrir seu coração para algo novo. Esqueça por um momento o que você achava que sabia sobre alimentação. Dê uma chance a esses alimentos que, por gerações, foram usados para curar, fortalecer e restaurar. Porque quando você escolhe cuidar da sua próstata, você escolhe viver com mais liberdade, mais controle, mais paz. Essa fruta pode até parecer modesta à primeira vista, mas por trás de sua casca esconde-se uma potência natural que a ciência já começou a reconhecer. Estou falando da romã. Isso mesmo. Essa fruta vermelha, com sementes brilhantes como pequenas joias, é um dos alimentos mais completos quando se trata de cuidar da próstata masculina. Poucos homens sabem, mas a romã é rica em antioxidantes chamados polifenóis, que combatem diretamente a inflamação, um dos principais fatores envolvidos no aumento da próstata com a idade. Pesquisas mostram que os compostos presentes na romã ajudam a inibir o crescimento de células anormais na próstata, além de melhorarem o fluxo urinário. O mais interessante é que, ao consumir romã regularmente, os resultados não se limitam ao aparelho urinário. Muitos pacientes relatam uma melhora notável na disposição, no vigor físico e até na firmeza das ereções. Isso acontece porque a romã também melhora a circulação sanguínea, algo essencial para a saúde íntima do homem. Você pode consumir a fruta in natura, fazer um suco espremido na hora ou até usar suas sementes para enriquecer saladas e iogurtes. Mas atenção! Nada de suco industrializado. O segredo está na pureza, na fruta fresca, no suco sem aditivos. É essa concentração natural que atua no seu organismo como um verdadeiro elixir anti-inflamatório. E eu digo isso com base na experiência real dos meus pacientes.
Homens que antes dependiam de medicamentos fortes para dormir sem ir ao banheiro 3 ou 4 vezes por noite, e que, ao incorporar a romã em sua rotina, notaram alívio nos sintomas e uma melhora inesperada na qualidade de vida. O olhar deles muda, a postura muda. É como se a confiança voltasse ao corpo e à mente. E não há preço que pague por essa transformação. Eu sempre oriento. Ao escolher frutas para a sua rotina, pense nelas como remédios dados por Deus. Elas não apenas saciam, elas curam. E a romã é uma das frutas mais antigas cultivadas pela humanidade, usada há milênios em práticas medicinais, considerada sagrada em muitas culturas. Isso não é coincidência. É sabedoria antiga que a ciência moderna está apenas começando a confirmar. Imagine o seguinte: você começa o dia com um copo de suco de romã natural, feito por você mesmo, ali na sua cozinha. Não leva 2 minutos. E esse pequeno gesto, repetido dia após dia, vai agindo silenciosamente dentro do seu corpo, limpando suas veias, protegendo sua próstata, restaurando sua energia. Pode parecer simples, mas é nesse tipo de cuidado diário que está a verdadeira força da longevidade masculina. Se você está pensando, mas será que isso funciona para mim? A resposta é: experimente. Dê essa chance ao seu corpo. Ele vai te agradecer. E quando começar a perceber os resultados, noites com menos idas ao banheiro, mais conforto ao urinar, mais confiança na intimidade, você vai entender que valeu a pena. Você vai sentir pela primeira vez em muito tempo que ainda tem o controle da sua própria saúde. A próxima fruta pode parecer surpreendente para alguns homens, principalmente porque ela é tão comum no nosso dia a dia que raramente a associamos a algo tão sério quanto a saúde da próstata. Mas a verdade é que essa fruta é um verdadeiro presente da natureza. Estou falando da mamão papaya. Sim, o mamão. Ele não é apenas um aliado do intestino, sua fama mais conhecida. Na verdade, essa fruta é um modulador natural de processos inflamatórios e digestivos que, indiretamente, impactam profundamente a saúde da próstata. Muitos homens ignoram que o funcionamento intestinal está diretamente ligado à desintoxicação do organismo e, portanto, à regulação hormonal. Quando o intestino está funcionando bem, o corpo consegue eliminar toxinas com mais eficiência. E isso, meu amigo, é fundamental para manter a próstata em equilíbrio. Além disso, o mamão é rico em licopeno, o mesmo antioxidante poderoso encontrado no tomate, mas em uma forma ainda mais biodisponível para o organismo. Esse composto tem sido extensamente estudado por sua capacidade de reduzir o risco de hiperplasia prostática benigna e até mesmo de câncer de próstata. Homens que consomem alimentos ricos em licopeno com frequência apresentam menos inflamação nos tecidos prostáticos e mais conforto urinário com o passar dos anos. O mamão também é uma fonte leve e natural de vitamina C, A e enzimas digestivas como a papaina. Essas enzimas não apenas ajudam o intestino, mas também auxiliam o sistema imunológico como um todo. Um corpo bem nutrido e com defesas fortalecidas é mais resistente a processos inflamatórios silenciosos. E é aí que mora a prevenção verdadeira, aquela que começa antes mesmo dos sintomas aparecerem. Eu mesma já atendi inúmeros pacientes que sofriam com desconfortos urinários leves e que, após pequenas mudanças na dieta, como inserir mamão todos os dias pela manhã, começaram a perceber uma melhora significativa. Dormiam melhor, urinavam com menos frequência e se sentiam mais leves e dispostos. E essa mudança simples na primeira refeição do dia transformou a rotina de muitos. Se você tem o hábito de pular o café da manhã ou começa o dia com pães brancos e café forte, experimente mudar por uma semana. Comece com mamão picado, com algumas sementes de linhaça ou chia e talvez um pouco de iogurte natural. Veja como seu corpo responde. Perceba como seu intestino reage, como a barriga desincha, como seu sono melhora. Muitos homens na terceira idade estão redescobrindo o poder de alimentos simples e acessíveis como esse. E isso é libertador. Porque não estamos falando de soluções caras, nem de tratamentos agressivos. Estamos falando de escolhas conscientes, de cuidar de si com carinho, com atenção, com respeito ao próprio tempo. O mamão, consumido todos os dias, pode parecer algo pequeno, mas ele é como uma engrenagem que ativa outras partes do seu corpo. Ele sinaliza ao seu organismo que você está no comando, que está fazendo sua parte, e o corpo responde a isso. Ele responde com mais disposição, menos inchaço, melhor digestão e, com o tempo, uma próstata mais equilibrada e uma vida íntima mais tranquila. E se você achou que o mamão já era um bom começo, espere até conhecer a terceira fruta que eu vou te apresentar.
Ela não apenas combate a inflamação da próstata, como também atua diretamente na produção hormonal e no estímulo à circulação. Ela é menos conhecida, mas poderosa, e pode fazer toda a diferença para quem quer retomar o controle da própria virilidade e bem-estar. Agora que você já entendeu como frutas como o mamão podem ter um impacto profundo na saúde da próstata e no bem-estar geral, quero te apresentar uma fruta menos comum, mas com propriedades extraordinárias: a romã. A romã não é apenas uma fruta bonita ou simbólica, ela é uma verdadeira farmácia natural. Rica em antioxidantes, especialmente os polifenóis, a romã atua como um anti-inflamatório poderoso e específico para os tecidos da próstata. E por que isso é importante? Porque a maioria das disfunções relacionadas à próstata após os 60 anos está ligada a processos inflamatórios silenciosos. Quando esses processos se instalam, o homem começa a perceber mudanças sutis. O jato urinário vai perdendo força, a vontade de urinar se torna mais frequente, principalmente à noite, e a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga se torna um incômodo constante. Muitos aceitam isso como algo normal da idade, mas a verdade é que não precisa ser assim. A inflamação pode ser combatida com a alimentação certa, e é aqui que a romã entra em cena como uma aliada poderosa. Estudos recentes têm demonstrado que o consumo regular de suco de romã, ou da fruta in natura, está associado à redução dos níveis de antígeno prostático específico, PSA, que é um marcador de inflamação e risco para doenças da próstata. Isso significa que homens que incluem a romã em sua rotina alimentar podem estar efetivamente protegendo esse órgão vital. Mas os benefícios não param aí. A romã também melhora a circulação sanguínea, inclusive na região pélvica, o que favorece o desempenho sexual. Lembre-se, ereção saudável depende de sangue fluindo com força e liberdade. Uma próstata desinflamada e uma circulação bem cuidada formam uma dupla imbatível para restaurar a potência masculina. E veja bem, não estou falando aqui de milagres. Estou falando de constância. Não adianta consumir a romã uma vez por mês e esperar resultados. O segredo está na repetição, na presença diária desses alimentos na sua vida. É assim que o corpo entende que pode confiar, que não precisa reagir com dor ou desconforto, mas que pode fluir, regenerar, se equilibrar. Para facilitar a inclusão da romã no seu dia a dia, você pode extrair seu suco e tomar em jejum ou no meio da manhã. Pode misturar as sementes com saladas, com iogurtes, com cereais integrais. O sabor é agradável, refrescante e seu corpo vai agradecer com resultados reais e tangíveis. Eu tenho pacientes que, ao incluir a romã diariamente, passaram a dormir melhor porque já não acordavam várias vezes para ir ao banheiro. Outros perceberam uma melhora na libido, na disposição para atividades físicas e na autoestima. E sabe qual é a parte mais bonita disso tudo? É que essas mudanças começaram com algo simples, com um gesto de cuidado, com uma fruta. A romã é um símbolo de vida, de renascimento, de fertilidade. E não é por acaso. Ela tem o poder de renovar a energia masculina, de restaurar funções que muitos acreditavam perdidas. E quando um homem se sente forte novamente, quando percebe que ainda pode dar prazer, que ainda pode viver com intensidade, algo dentro dele muda. A esperança volta. A confiança se acende. E a vida recomeça, com mais cor, mais vigor, mais verdade. Agora que já falamos dessas 3 frutas poderosas, no próximo bloco, vamos entender como combiná-las de forma estratégica e quais outros hábitos potencializam seus efeitos. Porque cuidar da próstata e da sexualidade depois dos 60 é possível, e começa com escolhas que você pode fazer ainda hoje. Agora que já falamos sobre 3 frutas incríveis, o tomate, o mamão e a romã, e seus efeitos sobre a próstata e a sexualidade, é hora de dar um passo além. Porque tão importante quanto saber o que comer é saber como combinar esses alimentos e quando consumi-los para aproveitar o máximo dos seus benefícios. Muita gente acredita que basta incluir uma fruta ou outra na alimentação. E pronto, o problema está resolvido. Mas a verdade é que o corpo funciona em ciclos, em ritmos naturais que precisam ser respeitados. E entender isso é o que faz toda a diferença entre um resultado mediano e uma transformação real. Vamos começar pela manhã. Ao acordar, o seu corpo está em estado de limpeza. Durante a noite, o fígado e os rins trabalharam para filtrar toxinas. Por isso, o primeiro alimento do dia precisa ser algo que apoie esse processo. Aqui, por exemplo, a romã ou seu suco fresco
pode ser um excelente início. Ela atua diretamente na circulação e na limpeza celular. Um copo de suco de romã, logo ao levantar, pode preparar o terreno para os alimentos seguintes agirem com mais eficiência. Depois, no café da manhã, uma combinação leve e nutritiva com mamão e algumas sementes, como a semente de abóbora ou chia, pode potencializar a digestão e regular o intestino, que é um fator essencial para o equilíbrio hormonal. Muitos não sabem, mas um intestino preguiçoso ou inflamado interfere diretamente na produção de testosterona e no metabolismo do estrogênio. Ou seja, cuidar da digestão é cuidar da virilidade. Ao longo do dia, entre as refeições, incluir o tomate cru, seja em saladas ou como lanche com um fio de azeite de oliva e orégano, é uma forma saborosa de manter o corpo abastecido de licopeno, aquele antioxidante que protege a próstata e ajuda a evitar a progressão de problemas como a hiperplasia prostática benigna. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas, doutora Helena, eu preciso consumir essas frutas todos os dias? E eu respondo: sim, na medida do possível. A constância é o que constrói resultados duradouros. Seu corpo precisa de repetições para criar novas condições internas. E acredite, com o tempo ele responde. E responde com potência, com disposição, com vida fluindo novamente. Outra dica poderosa é prestar atenção na combinação desses alimentos com hábitos de vida saudáveis. Evite, por exemplo, consumir açúcar refinado, embutidos e alimentos muito processados junto com essas frutas. Eles anulam grande parte dos benefícios que estamos buscando. É como acender uma vela em meio ao vento. O esforço se perde se o ambiente não estiver propício. E não se esqueça da hidratação. Beber bastante água durante o dia é fundamental para manter o funcionamento adequado da próstata e para melhorar a fluidez do sangue, o que, mais uma vez, favorece a ereção e a sensação de vigor físico. Tenho pacientes que, ao organizarem sua rotina alimentar com essas frutas e evitarem excessos comuns, como frituras, refrigerantes e carnes gordurosas, perceberam resultados em menos de 3 semanas. O sono melhorou, a vontade sexual voltou e a qualidade das ereções foi notavelmente superior. Isso não é propaganda. É fisiologia pura sendo respeitada e aplicada de forma simples e eficaz. Por isso, se você está me ouvindo agora e se sente cansado, frustrado ou inseguro com o que está vivendo, saiba que você pode mudar. Que o seu corpo ainda tem muito a oferecer. E que a natureza, com sua sabedoria milenar, pode ser a chave para isso. Tudo começa com o que você decide colocar no prato. Quero agora te contar algumas histórias que marcaram profundamente minha trajetória como médica. São relatos reais de homens que, assim como você, já passaram dos 60 e estavam enfrentando um momento delicado em relação à saúde da próstata e à vitalidade sexual. E que, com mudanças simples e consistentes, conseguiram recuperar o prazer de viver. Um dos primeiros casos que me vem à mente é o do seu Luiz, de 68 anos, de Goiânia. Quando ele chegou ao consultório, me contou que já não sentia ânimo nem para sair de casa. Disse que sentia vergonha por não conseguir mais se relacionar intimamente com a esposa e que estava considerando se afastar dela por sentir que era um peso. Seus exames mostravam sinais claros de hiperplasia prostática benigna. Começamos um acompanhamento conjunto, com ajustes alimentares e algumas orientações naturais. Sugeri a introdução diária das frutas que estamos discutindo aqui, especialmente o tomate cru com azeite e orégano no almoço, mamão com chia no café da manhã e o suco de romã 2 vezes por semana. Em 2 meses, o Sr. Luiz já sorria com mais frequência. Disse que estava dormindo melhor, urinando com menos urgência e, o mais emocionante, voltou a ter relações com sua esposa. Quando ele contou isso no consultório, se emocionou, e eu também. Porque ver a vida voltando aos olhos de um homem é algo que nenhuma receita médica pode medir. Outro caso foi o de seu Geraldo, de 72 anos, do interior de Minas. Ele não acreditava muito em alimentação natural. Dizia que isso era coisa de gente fresca, como ele mesmo dizia brincando. Mas topou o desafio depois de ver um vídeo como este, exatamente sobre essas frutas. Decidiu experimentar por 30 dias. E o resultado? Mandou uma mensagem dizendo que sentia o corpo mais leve, que sua esposa havia notado um novo brilho nele e que até sua pele parecia mais jovem. Depois disso, virou um defensor da alimentação natural. Até passou a plantar romãs em seu quintal. Histórias como essas são muitas. E eu compartilho não para que você se compare ou crie expectativas irreais, mas para te lembrar que o seu corpo é vivo,
Plástico, reativo. Ele responde aos estímulos certos. E a natureza está ao seu lado nessa jornada. Não importa há quanto tempo você vem sentindo os efeitos da idade, nem quantos exames já apontaram dificuldades. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Por isso, se você tem acompanhado este vídeo até aqui, quero te parabenizar. Isso já mostra que você se importa com sua saúde, com sua dignidade como homem, com seu prazer e com sua presença no mundo. E isso é um passo enorme, porque muitos desistem antes de tentar. Mas você não. Você escolheu aprender, ouvir, transformar. E agora que você já conhece o poder dessas frutas e viu como outros homens conseguiram mudar suas vidas com atitudes simples, te convido a dar esse próximo passo comigo. Agora que você entendeu o porquê dessas frutas fazerem tanta diferença na saúde da próstata e na vitalidade do homem, chegou a hora de colocar tudo isso em prática. E eu sei que para muitos homens da terceira idade, a maior barreira está justamente aí. Como transformar esse conhecimento em uma rotina simples, acessível e que realmente funcione no dia a dia. Então vamos fazer isso juntos, passo a passo, do jeito que funciona mesmo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não precisa mudar tudo de uma vez. A transformação verdadeira acontece aos poucos, mas com constância. Por isso, minha sugestão é que você comece com um alimento por vez e vá incorporando aos poucos no seu café da manhã, no almoço ou nos lanches do dia. Vamos imaginar uma manhã ideal? Você acorda, se espreguiça e vai direto tomar um copo de água em temperatura ambiente. Isso já ajuda a ativar o metabolismo. Se você tiver um limão em casa, pode espremer algumas gotas na água, mas se não tiver, só a água já é ótima. Depois disso, pense em um café da manhã leve, mas nutritivo. Pode incluir uma fatia de mamão com algumas sementes de chia ou linhaça por cima. Além de ser delicioso, isso vai ajudar no funcionamento do intestino, na absorção de nutrientes e ainda proteger sua próstata com os antioxidantes do mamão. E acredite, isso já é um presente que seu corpo vai agradecer todos os dias. Mais tarde, por volta do meio-dia, na hora do almoço, que tal incluir uma salada simples de tomate com azeite extra virgem e orégano? Não precisa complicar. Apenas 2 ou 3 rodelas de tomate regadas com um fio de azeite e uma pitada de orégano seco já são suficientes. Se você tiver manjericão fresco em casa, ainda melhor. O importante é que esse ritual faça parte da sua rotina, porque o tomate, quando combinado com gordura boa como o azeite, tem seu licopeno melhor absorvido. E é aí que o benefício para a próstata se potencializa. Se preferir, pode também fazer um suco natural de romã 2 vezes por semana. Bata a polpa com um pouco de água e tome sem adoçar. A romã tem um sabor levemente ácido e doce ao mesmo tempo. E mesmo que no começo você estranhe, seu paladar vai se adaptar. Esse suco ajuda na circulação e na saúde vascular, algo essencial para a ereção e para o bom funcionamento do aparelho urinário. E se você estiver com vontade de um lanche à tarde, troque aquele pão com margarina por um iogurte natural, com pedacinhos de mamão ou até mesmo uma salada de frutas simples. Sua energia vai durar mais, sua digestão vai melhorar e seu corpo vai responder com mais disposição ao longo do dia. O segredo, como você deve estar percebendo, não está em dietas mirabolantes ou alimentos caros. O segredo está na consistência, na escolha de alimentos vivos, antioxidantes, anti-inflamatórios e naturais. E esses 3 que você está conhecendo hoje, o mamão, o tomate e a romã, são aliados poderosos e fáceis de encontrar em qualquer feira ou mercado. E mais do que tudo, quero te lembrar de uma coisa importante. Comer bem não é só questão de saúde física. É também um gesto de amor próprio. Quando você cuida da sua alimentação, você está dizendo ao seu corpo, eu me importo. E isso muda tudo. Agora que já falamos de como inserir essas frutas na rotina de forma prática, eu quero te levar para um entendimento mais profundo. O que realmente acontece dentro do seu corpo quando você consome regularmente alimentos como o mamão, o tomate e a romã? Vamos começar pelo mamão. Essa fruta tão comum no café da manhã de muitos brasileiros esconde um verdadeiro arsenal de benefícios. Ela é rica em papaína, uma enzima que auxilia na digestão e no funcionamento adequado do intestino. Mas o que isso tem a ver com a saúde da próstata? Tudo. Um intestino regulado evita o acúmulo de toxinas no corpo. E quando você diminui essas toxinas, reduz a inflamação sistêmica. Uma próstata inflamada é um dos principais causadores de desconfortos urinários, queda de libido e até disfunção erétil.
Então, quando você cuida da digestão, está também cuidando da base da sua vitalidade. Agora vamos ao tomate. O grande destaque aqui é o licopeno, um antioxidante poderoso. Ele combate os radicais livres, protege as células do envelhecimento e atua especialmente nos tecidos da próstata. Em muitos estudos, o licopeno tem sido associado à redução do risco de hiperplasia prostática benigna e até ao suporte na prevenção de doenças mais sérias. E o mais interessante, quando o tomate é consumido com uma gordura boa, como o azeite de oliva, o licopeno é absorvido com muito mais eficiência. Por isso, aquele prato simples com tomate e azeite que falamos no bloco anterior tem um efeito terapêutico real. A romã, por sua vez, é uma fruta quase milagrosa quando falamos de circulação. Ela atua na melhora da função endotelial, ou seja, a saúde dos vasos sanguíneos. E como você sabe, sem uma boa circulação, não existe ereção de qualidade. O sangue precisa chegar com força e fluidez até as extremidades do corpo, e a romã ajuda exatamente nisso. Além disso, ela contém polifenóis que combatem a inflamação e o estresse oxidativo, dois fatores silenciosos que afetam diretamente o desempenho sexual do homem maduro. Mas o mais bonito de tudo isso é que esses alimentos não trabalham sozinhos. Quando você os insere na sua alimentação de forma equilibrada e constante, eles formam um time. Um time que fortalece sua imunidade, regula os hormônios, melhora sua disposição, protege sua próstata e aumenta sua confiança. E isso, meu querido, não tem preço. E mais, quando você sente os primeiros efeitos positivos, uma melhora no sono, mais energia pela manhã, uma sensação de bem-estar que você nem lembrava mais como era, você percebe que está no caminho certo. E isso te dá força para continuar. A mudança começa no prato, mas transborda para toda a sua vida. Se você é casado, sua parceira vai notar a diferença. Se está solteiro, vai se sentir mais preparado para um novo relacionamento. E mesmo que não esteja em busca de alguém, vai perceber que cuidar da sua saúde sexual é também uma forma de manter sua autoestima, sua dignidade e sua liberdade. Se você chegou até aqui comigo, é porque já entendeu que a alimentação é um pilar poderoso. Mas agora eu quero te convidar a dar mais um passo. Um passo simples, mas muitas vezes ignorado: o movimento. Sim, o corpo precisa se mover. Não estou falando de academia pesada, nem de exercícios que exijam muito esforço. Estou falando de caminhadas pela manhã, de alongamentos ao acordar, de mexer o corpo com intenção. Quando você caminha, ainda que por 20 ou 30 minutos ao dia, você ativa a circulação, estimula a produção de testosterona e ajuda a manter os níveis de insulina sob controle. Tudo isso impacta diretamente a saúde da próstata e a qualidade da ereção. E mais do que isso, o movimento te dá clareza mental, melhora o humor e te tira do ciclo da estagnação. Agora imagine só. Você começa o dia com uma fruta rica em licopeno ou antioxidantes. Faz uma caminhada leve sob a luz do sol da manhã, que ativa a produção de vitamina D, e termina com um café da manhã equilibrado, cheio de alimentos naturais. Isso é uma revolução. Não precisa de remédios caros, não precisa de soluções mágicas. Precisa apenas de constância, de compromisso com o seu corpo. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Algo que poucos médicos dizem, mas que você precisa ouvir. Dormir bem é tão importante quanto comer bem. Um homem que dorme mal produz menos testosterona, tem mais inflamações no corpo e menos libido. O sono não é perda de tempo. É o momento em que o corpo se regenera. E se você quer ter uma próstata saudável, energia para o dia e ereções mais firmes, você precisa dormir com qualidade. Então, o segredo está nessa tríade: alimentação, movimento e sono. Os três trabalham juntos. E quando você acerta nessas três áreas, os resultados aparecem. Seu corpo responde, sua mente clareia, sua disposição muda. E antes que você pense que é tarde demais, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca é tarde para recomeçar. Não importa se você tem 60, 70 ou 80 anos. Seu corpo ainda pode te surpreender. Ele está esperando por esse cuidado. Está esperando por você. E se você sente que está começando agora, aos poucos, ótimo. Comece com uma fruta no café da manhã. Caminhe 10 minutos. Deite mais cedo hoje. E sinta a diferença. Agora que caminhamos juntos por toda essa conversa, eu quero que você respire fundo. E reconheça o quanto você é valioso. Você é mais do que um corpo que envelhece. Você é história, experiência, sabedoria. E o seu corpo,
mesmo com tudo o que já enfrentou, ainda é capaz de reagir, de crescer, de melhorar. Basta que você escolha cuidar dele com carinho, atenção e persistência. As frutas que compartilhamos aqui hoje não são apenas alimentos. Elas são convites. Convites para você se lembrar de que merece viver com prazer, com vigor, com autoestima elevada. De que você pode acordar disposto, dormir tranquilo e sentir orgulho do homem que está se tornando. Um homem que não se entrega, que não aceita passivamente o que disseram sobre o envelhecimento. Um homem que busca conhecimento, que age com consciência, que se levanta todos os dias com a vontade de viver bem, com saúde e dignidade. Não deixe que a vergonha, a dúvida ou o medo te calem. Falar sobre ereção, próstata, desejo sexual é falar sobre vida, sobre conexão, sobre identidade. E você tem todo o direito de viver essa fase com plenitude, com liberdade e com prazer. Lembre-se, a mudança começa com um passo. E você já deu esse passo ao ouvir essa mensagem até o final. Agora, leve isso para a sua rotina. Leve para a sua alimentação. Leve para a sua próxima ida à feira. Leve para dentro de casa, para dentro de você. A cada fruta natural que você escolher. A cada refeição que você fizer com intenção. A cada noite de sono restaurador. A cada movimento com propósito. Você estará dizendo ao seu corpo: eu cuido de você, porque eu me respeito. E eu, doutora Helena Moura, estarei aqui sempre que você precisar de orientação, porque ninguém precisa passar por isso sozinho. Estamos juntos, nessa jornada de reencontro com sua força, sua saúde e sua vitalidade. Agora me conta, qual dessas frutas você vai experimentar amanhã cedo? Quero ler seu comentário e saber de qual cidade do Brasil você está me assistindo. Vamos criar essa comunidade de homens que se cuidam, que compartilham e que vivem com coragem. Até o próximo vídeo. E lembre-se, cuidar de você é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida.